Oi, 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 gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, hoje eu resolvi começar a live mais cedo. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar. A gente tá numa jornada aqui de 5 lives, numa série, pra gente falar sobre os traços de caráter. E hoje é o dia do traço de caráter masoquista. O traço masoquista, ele é um traço um pouquinho mais complicado pra gente estar trabalhando. Mas eu acredito que a gente vai conseguir desenvolver bem, porque tem muitos detalhes, tá? É um traço que existe muitos detalhes para falar dele. E hoje, um dos detalhes é explicar para vocês como que funciona a mielinização, tá? A mielinização, ela é uma capa protetora do sistema nervoso central, tá? Então, o sistema nervoso central, ele tem impulsos elétricos, e esses impulsos elétricos, eles mandam mensagens, né, para o sistema nervoso periférico, tá? Então, o que isso quer dizer? Que aquela informação que está dentro do meu cérebro, eu quero mexer a minha mão. Como é que eu mando o comando para mexer a minha mão, né? Então existe um neurônio onde ele passa faz sinapse com outros neurônios e aí ele vai do sistema nervoso central, ele passa para o sistema nervoso periférico e passa essa informação e eu consigo mexer minha mão. Tudo isso em, sei lá, milésimos de segundos, tá? Então, essa bainha de mielina, ela é responsável por proteger, tá? Ela é uma capa de gordura que protege esses impulsos elétricos do sistema nervoso central, a medula. Então, esses impulsos que passam por dentro da medula, tem que ter essa capa protetora, tá? Enquanto não tem essa capa protetora, a gente não consegue andar, não consegue fazer muitos movimentos. Então, na questão dos traços de caráter, começa a mielinização na gestação. Então, é aí que começa a se transformar no caráter esquizoide, porque ele já está mielinizado essa parte aqui da nuca. Então, a criança tem mais energia na cabeça. Depois de um tempo, essa mielinização vai descendo, e aí é o traço oral, o traço psíquico, aí ele vai descendo até o sacro. Aí eu tenho uma foto aqui para mostrar para vocês um desenho, tá? Que começa bem aqui. Então, o que é a bainha de mielina? Ela que faz ela encapa essa medula espinhal. Ela encapa essa medula espinhal, tá? E aí, enquanto tá melinizando, a parte que tá melinizada é onde a criança ela consegue ter mais controle, tá? Então, quando tá por aqui, a criança tem controle sobre a questão da cabeça. Ela pensa, ela tem muita atividade mental, depois vai descendo, ela começa a fazer movimentos e ter força na boca, no rosto, no pescoço. E aí vai descendo, ela começa a ter movimentos nos braços, ela começa a engatinhar, começa a pegar, tocar nas coisas, tá? E aí essa bainha de mielina, ela vai descendo, 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 até chegar aqui no sacro. Antes dela chegar aqui no sacro, nessa região aqui, é que começa a mielinização do traço masoquista. Significa, enquanto esse espaço, esse local aqui, ele não foi mielinizado, a criança ela não tem controle sobre o esfíncter, não tem controle sobre a urina, né? Então, nessa fase é que se forma o traço de caráter masoquista, tá? Então, a informação que sai do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico ainda não consegue chegar totalmente de uma forma completa e rápida para esse local. Então a criança ela não vai conseguir sentir quando ela está fazendo cocô, ela não sente quando ela está fazendo xixi, ela não consegue ter controle disso ainda, tá? Então, o que acontece? Ela não tendo controle disso, vai acontecer que nesse período ela vai estar desfraudando, é um período de desfraude. Existe toda aquela questão da mãe, naquela dinâmica, filhinho, fala pra mamãe quando você quiser fazer cocô, que eu te levo no banheiro. Aí aquela criança vai e ela faz cocô na calça e não avisa, porque ela nem sentiu. Mas aí ela é repreendida pela mãe. Ela é julgada, né? É assim que ela se sente julgada, criticada, porque ela fez uma coisa errada, mas ela não tinha controle. Então a mãe, ou o pai, ou a pessoa que cuida da criança, ela vai olhar para aquela criança e vai dizer: Nossa, mãe, você nem falou, você nem me disse que você, né, fez cocô, que você fez xixi, era para você ter avisado. E aí aquela criança se sente aquela pressão, aquela cobrança de que ela realmente precisa aprender a segurar, tá? E aí de tantas vezes que isso vai acontecendo, aquela criança ela começa a segurar, ela aprende a segurar, ela ainda não tem controle sobre aquele local, mas aí ela vai começar a ficar segurando aquele local para ela não acontecer mais de que, se de repente ela não sentir, ela não ser julgada e criticada novamente, tá? Isso é uma das coisas que pode acontecer. Outras coisas que pode acontecer com o traço masoquista é que
aquela criança que ela fala muito e aí ela quer perguntar, quer saber das coisas, ela é curiosa e aí ela pergunta as coisas e os adultos, sai daqui, não vou falar pra ti, não vou falar pra você, sai daqui. Né, aquela criança que ela tenta se comunicar e tudo que ela fala, ela é calada ou é rejeitado tudo aquilo que que ela fala. Ela se sente que tudo que ela vai falar para a pessoa não agrada a pessoa, não é valorizado aquilo que ela está falando. Né? Então ela sente que ela precisa guardar aquela informação para ela precisa guardar. Então, o traço masoquista, ele vai crescer com uma traumatização da humilhação, tá? E aí ele aprendeu a segurar para não sofrer julgamentos, críticas, não passar vergonha, não sofrer humilhação. Então foi dessa forma que ele criou essa traumatização, tá? Então, como eu já expliquei aqui, traumatização é diferente de trauma. Trauma é um evento que acontece, tá? Mas traumatização é uma repetição desses estresses, tá? Então acontece uma traumatização. E isso marca a criança. Isso dá uma emoção base. Então a emoção base do masoquista é a humilhação. Só que não é só humilhação, é aquela sensação, não quero ser criticado, não quero ser julgado. Também não quero fazer nada porque eu errando, eu vou estar decepcionando alguém. E eu não quero decepcionar aquela pessoa que eu amo. Então ele cresce com uma dor muito profunda, ele cresce achando que ele precisa ser perfeito. Não aquela perfeição de que eu preciso ser o melhor e o mais perfeito. Não. Não é aquela perfeição de querer aparecer. É a perfeição de que se eu fizer algo errado, alguém vai me julgar. Se eu fizer algo errado, eu vou passar vergonha. Se eu fizer algo errado, eu vou decepcionar as pessoas que confiam em mim, que gostam de mim. Tá? Então, o traço masoquista, ele cresce e é aquela pessoa que ela guarda muitos segredos. É aquela pessoa que não se abre com facilidade, que ela vai guardar aquilo que ela sente. Então, às vezes, a gente tá num relacionamento com uma pessoa que a pessoa, ela não fala o que ela sente, ela não fala o que tá acontecendo com ela. A gente percebe que tá acontecendo muitas coisas com a pessoa, mas a pessoa, ela não vai se abrir. Por quê? É uma dinâmica masoquista. É uma pessoa que ela escuta o problema de todo mundo. Ela é uma pessoa que escuta o segredo de várias pessoas. É uma pessoa leal, que ela guarda segredo de muitas pessoas. Mas a vida dela, ela não expõe, ela não conta aquilo que ela sente, né? Então, o traço masoquista, ele não tem, volta a falar, porque é importante, não tem nada a ver com algum tipo de transtorno, ossado, entendem? Não tem nada a ver com isso. É uma dinâmica de dor, né? É uma dinâmica de dor, porque é uma pessoa que guarda muitas dores, ela não coloca essas dores pra fora, ela não fala, ela não expressa pra ninguém, ela guarda. Então, de tanto estar acumulando coisas, ela pode ser uma pessoa que de repente pode explodir do nada. Não sei se vocês já conheceram ou já viram casos assim, de pessoas perto de você. Nossa, o fulano parecia ser uma pessoa tão tranquila, tão calma, de repente ele explodiu, virou outra pessoa. Isso é uma dinâmica masoquista, porque é uma pessoa que guarda muitas informações, guarda muitas coisas, engole muito sapo, e aí depois, em determinado momento, ela explode igual um Incrível Hulk. Então, é uma pessoa que precisa realmente de um tempo sozinho para pensar, mas precisa ser respeitada nesse sentido. De que ela não é uma pessoa que vai se abrir. Você precisa respeitar que é uma pessoa que ela prefere guardar os sentimentos dela para ela. Aí fala assim, nossa, mas é uma pessoa que nunca vai se abrir. Ela vai se abrir na hora que ela tiver certeza e confiança de que ela não vai ser julgada e nem criticada. Quando ela tem certeza que ela está do lado de alguém, de um amigo, de um parceiro, de alguém que não vai criticá-la nem julgá-la, ela consegue se abrir, tá? Então, na dor, quando eles estão muito na dor, quando eles estão numa disfunção muito grande, vai ser aquela pessoa que vai reclamar de estar carregando o problema de todo mundo. É uma pessoa que vai ter uma tendência de querer resolver o problema de todo mundo da família. É aquela pessoa que vai se achar, ela vai se achar na obrigação de dar conta de todo mundo da família, da mãe, do pai, dos irmãos. Aí diz assim, nossa, ela vai viver reclamando, eu sou a única pessoa que trabalha nessa casa, eu sustento todo mundo, eu nunca tô presente, né? Ela sempre tá um pouco irritada, meio ranzinza, com dor na lombar, né? Sempre aquela cara fechada assim, olhando, desconfiando das coisas, mas é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa leal, é uma pessoa que realmente vale a pena você conviver, é uma pessoa que cuida do outro, é uma pessoa que tem amor, que tem zelo, que tem cuidado com o outro e na medida certa. Não é aquele cuidado que o oral tem que passa dos limites. É um cuidado na medida, né? Então, assim, mas voltando à disfunção dele, é um traço que na disfunção muito criticado por alguém, julgado por alguém, quando ele se sentir envergonhado, ele tem uma tendência a se isolar. Tem uma tendência de, sei lá, ficar no quarto trancado, ou ele fica dias calado, não quer conversar muito. Então, essa pessoa, ela tá numa disfunção, ela não tá bem. Mas
ele vai para essa caverna, que é para ele encontrar uma solução, tentar se entender, colocar as ideias no lugar para ele poder sair de lá com uma solução. A caverna do masoquista, ela é diferente da caverna do esquizoide que eu falei aqui. O esquizoide, ele fica na caverna porque ele não gosta do mundo, ele não gosta de pessoas, ele prefere estar no mundo dele, com as ideias dele, e é isso aí. O esquizoide, assim, a caverna do masoquista é uma caverna onde ele entra para poder analisar a situação, para poder saber o que fazer, para poder conseguir se entender. Então, é uma caverna que, para ele precisa dessa caverna para poder resolver questões internas e problemas que ele tem que resolver no dia a dia que às vezes ele não está conseguindo, tá? Então, o masoquista, ele sempre vai procurar, de vez em quando, entrar nessa caverna, e ele precisa ser respeitado por isso. Ele precisa ficar ali quietinho, no lugar dele, deixa ele pensar. Então, essa pessoa, que pode explodir a qualquer momento, porque ela carrega muita coisa de todo mundo, é assim, pensa numa pessoa que todo mundo procura para ela resolver o problema dela. Eu conheço uma pessoa e toda vez que eu ligo para ela, eu sei que ela vai me ajudar a resolver um problema. Ou você é essa pessoa que resolve o problema de todo mundo. Então, esse é o masoquista. O masoquista, ele vai carregar o lixo emocional de todo mundo. Só que ele não sabe esvaziar esse camburão de lixo. Fica ali com ele, entendeu? Por ele carregar muito peso, ele vai ter que ser grande para ele poder dar conta de carregar. Ele tem que ser grande para ele dar conta de carregar esse peso. Então, assim, eles tendem a ser gordinhos também, só que não é gordinho como o oral. Porque o oral, ele tem uma pele mais molinha, ele tem uma pele mais macia, ele tem mais um rosto arredondado de neném. Então, o oral, ele é dessa forma. O masoquista, ele tem que ser grande, tá? Mas ele tem a pele grossa, ele tem uma panturrilha grossa, ele é mais quadrado, tá? Sabe aquelas pessoas que tu conhece que parece que já tem músculo sem fazer academia, que elas são todas durinhas, né? Esse é o masoquista. Aquelas pessoas que tem aquela barriga de chope, que o pessoal fala, é barriga de cerveja, é uma barriga mais durinha, né? Que ela é bem redondinha, assim, não é aquela barriga mais mole do oral. Aquela barriga mais mole, ela é do traço oral, mas aquela barriga mais redondinha, mais durinha, é do traço masoquista, né? Então, essa pessoa, ela precisa ser grande, ela precisa desse excesso de peso para ela dar conta de carregar o lixo de muita gente que ela carrega, tá? Então, muito possivelmente, é aquele filho que vai sustentar a mãe, é aquele filho que vai ter que cuidar da mãe, é aquela filha que tem que cuidar da mãe, tá? Uma coisa que acontece muito com o traço masoquista é aquela filha que tem que cuidar dos irmãos. É aquele irmão que tem que cuidar de todos os irmãos, que vira pai dos irmãos, que vira mãe dos irmãos, tá? É uma criança que desde cedo aprende a ter responsabilidade. É cobrado muito cedo dela uma responsabilidade que ela não precisa ter. Então é aquela dinâmica, eu estou cobrando de você uma coisa que você ainda não dá conta de fazer. Isso desde o desfraude. Estou pedindo para que você segure o cocô, mas a criança ainda não é milenizada. Ela não consegue ainda segurar. Então eu tô cobrando da criança, tô criticando ela, tô julgando ela, tô envergonhando ela por uma coisa que ela ainda não dá conta de fazer, né? Então isso faz com que essa criança cresça assim, eu preciso ser responsável. Eu preciso me esforçar ainda mais. Eu preciso ser perfeita. Eu preciso fazer as coisas certas. Eu preciso saber o que eu vou falar, eu preciso saber o que eu vou fazer. Eu preciso ser mais responsável, eu tenho que cuidar de todo mundo, porque é da minha responsabilidade. Então é uma criança que vai crescer achando que tem que ter muito mais responsabilidade do que realmente ela precisa ter naquele momento. Então é aquela criança que tu conversa com ela parece adulta, ela tá ali cuidando dos irmãos. Aí ela cresce, a mãe, ela tem que cuidar da mãe, tem que cuidar do pai. Geralmente ela coloca muito certo, né? Então é uma pessoa que é mais racional, apesar de ser muito emocional, é uma pessoa um pouco mais racional, ela vai analisar mais um pouco a situação. Não, ela não vai ser analítica como um psicopata, de saber te desvendar, mas ela vai ser observadora a ponto de raciocinar o sentimento dela. Ou seja, ela raciocina o próprio sentimento para poder se entender e entender as pessoas. Entende o que eu tô falando? Então ela é na medida, tá? Então, assim, o traço masoquista, ele vai ter essa necessidade. Ele vai se sentir culpado e vai querer fazer isso para não decepcionar aquela pessoa que, sei lá, colocou uma expectativa em cima dele e agora ele acha que ele tem que atender a expectativa do outro. Porque senão ele vai ser julgado, vai ser criticado, ele vai passar vergonha, as pessoas vão falar dele, ele não gosta disso. Ele não quer holofote. Ele faz as coisas perfeitas para ele não ser criticado, mas ele não quer holofote, ele quer ficar ali nos bastidores. Igual o esquizoide. O esquizoide também não gosta de holofote. Ele quer ficar ali escondidinho no lugar dele. Mas é porque ele não gosta de gente. O masoquista não. Ele gosta das pessoas. Ele só não quer holofote porque quanto mais exposição eu tiver, se eu cometer um erro, eu vou ser muito mais criticado, muito mais julgado e muito mais exposto. Então é isso que ele evita. Por isso ele faz as coisas com mais perfeição, tá? Então, assim, é o tipo de pessoa que é muito boa para trabalhar como contador, como administrador de empresas. Ele é aquele gerente metódico, que faz tudo certinho, é aquela pessoa que ela é metódica, ela tem uma rotina, gosta de seguir regras, fazer planilhas. Um planejador nato, ele vai planejar tudo na vida dele, viagens, casamento, tudo o que for, o que pudesse planejar, ele tá planejando. Ele tá ali com a planilha dele, já tá ali com a lista dele.
né? Já raciocinando o que ele vai fazer, como ele vai gastar, como ele vai planejar as coisas. Então, é uma pessoa que tem um recurso maravilhoso, né? Ela é uma pessoa que ela é a melhor pessoa para administrar a tua empresa, é a melhor pessoa para cuidar das tuas finanças, é a melhor pessoa para te colocar ali para organizar todo mundo, tá? É a pessoa que vai colocar ordem, porque além dela ser planejadora e detalhista, ela é executora, ela executa. Ela não só planeja como o esquizoide. O esquizoide, ele tem toda aquela parte da criatividade, ele vai criar um mundo inteiro de fantasia, ideias maravilhosas, mas ele não é executor. Ele precisa de um executor. E o masoquista, ele é esse executor, né? E além dele organizar tudo, né? Porque às vezes tem um esquizoide ali que joga uma ideia brilhante para todo mundo, mas é uma ideia que não vem organizada. Então, o masoquista... E o masoquista, ele vai ali, vai pegar, ok, essa ideia é muito boa, mas a gente precisa organizar isso aqui, a gente precisa atentar para esse detalhe aqui, a gente precisa saber o que vai ser gasto aqui. Ele é essa pessoa que vai organizar tudo, entende? Então, se os traços de caráter fossem uma peça de teatro, o esquizoide seria o autor da peça. Ele que iria fazer o roteiro, ele queria imaginar toda a questão do cenário, ele ia fazer toda essa parte artística, né, de criatividade, de pensar no roteiro e tudo mais, né. O oral, ele ia ser aquela pessoa que ia cuidar de todo mundo. É aquela pessoa que fica ali, olha, tem uma água aqui, olha, tem que fazer isso aqui. Ele ia cuidar de todo mundo. Sabe aquela pessoa que fica ali nos bastidores, cuidando de todo mundo? Sabe? O oral ia ser muito, muito essa pessoa que ia cuidar de todo mundo, dar uma água para um, fazer um lanchinho para um, levar um não sei o quê, sabe? Ele ia ser essa pessoa, tá? O oral. E o psico, ele ia ser o dono de tudo. Ele que ia dar ordem para todo mundo. Ele vai dar ordem para todo mundo. Tu faz isso aqui, tu faz isso aqui, tu faz isso aqui, tu faz isso aqui. E ele que ia mandar e gerenciar todo esse teatro, toda essa galera. Entendeu? E aí, o masoquista, ele que ia organizar. Ele que iria colocar isso realmente para funcionar. Ele que ia ser engrenagem, ele que ia colocar as coisas, fazer as coisas realmente acontecerem, tirar do papel para colocar em prática, tá? E o rígido, ele ia ser o ator. Ele que iria, né, ali atuar, né? Porque a gente vai falar sobre o rígido semana que vem, que ele nasceu para brilhar, né? Ele é o próprio artista, né? Então, assim, dentro de um teatro, esse seria o papel de cada um, tá? Então, o masoquista, apesar que ele tem essa dor muito grande, ele carrega muitas dores, né? Sabe uma pessoa que ela, assim, ela reclama de ter que fazer certas coisas, mas ela não deixa de fazer, sabe? Eu tenho que fazer, eu me vejo muito nisso, tá? Eu me vejo muito nisso, porque toda mãe reclama, é porque eu tenho que fazer tudo, mas nunca deixa de fazer, entendeu? Então, ele é assim, mas é assim com tudo, com todo mundo, em tudo na vida dele. Ele vai falar, é porque eu tô no meu trabalho, todo o trabalho fica todo na minha costa, porque é só eu pra organizar tudo. Então, aquela mãe, tudo eu, só eu que faço, mas tudo eu, só eu que faço, só que tem um problema. Ele reclama que é tudo ele, que é só ele, que ele tá sobrecarregado de coisas, mas ele não consegue delegar para ninguém, ele não consegue dividir o serviço dele com ninguém. Por quê? Porque se ele dividir o serviço dele com alguém, ele não vai ter garantia. É porque se ele der uma coisa para outra pessoa fazer, ele não vai ter garantias que aquilo vai ser perfeito. Então ele faz sozinho. Então ele se sobrecarrega de trabalho, ele se sobrecarrega de funções, porque ele não confia que outra pessoa vai fazer tão perfeito quanto ele. E aí ele não quer passar vergonha, ele quer que todo o trabalho dele seja perfeito. Então ele vai ser aquela pessoa que vai ter, que vai trazer para si muito mais trabalho. Vai até fazer o trabalho dos outros, porque ele quer tudo perfeito. Você entende? Então, assim, ele carregando esse fardo todo de trabalho, de família, de todo mundo, ele precisa ser grande. Só que vai chegar um momento que ele vai carregar tanta coisa dos outros, que ele vai explodir igual o Incrível Hulk. E aí segura, porque ele com raiva, ele é o pior pra ficar com raiva. Ele vai estourar, ele vai sair falando tudo que ele pensa, tudo que ele guardou durante todos os anos da vida dele, ele vai sair destruindo a pessoa, falando tudo que vier na venta dele. Entendeu? Então, Mazoca também é o que mais guarda rancor, né? Ele guarda bastante rancor. Eu digo que é aquele canceriano que guarda datas. Ele guarda bastante as coisas, né? Por isso que ele é grande. Então, assim, normalmente o masoquista ele tem problemas com estômago. É uma pessoa que tem pressão mais possível de ter pressão alta. É uma pessoa que pode ter problemas de dores na lombar, dores aqui nas costas, né? Pelo fato de ter que carregar muitas questões que não dá conta, que ele não tá dando conta nem dele, mas ele quer carregar todo mundo, ele quer ajudar todo mundo, mas as coisas dele ele não consegue resolver e nem não consegue também se abrir para que outra pessoa o ajude. Então, ele pode ter problemas com fibromialgia, dores no corpo em geral, né? Parte da coluna, vértebra. Entendeu? Então, é uma pessoa que ele parando, ele dá problema para todos os traços.
Porque, por exemplo, eu sou oral, rígida, masoquista, psico, esquizoide. Esse é a minha linha dos meus traços, tá? Os meus 3 primeiros é oral, rígida e masoquista. Então, o masoquista, quando ele não tá bem, ele atrapalha todos os outros traços, tá? Então, eu falo assim, o masoquista, ele não vai deixar as coisas acontecerem, lembra? Ele é o executor. Ele que faz as coisas dar certo, ele que é a engrenagem. Quando ele não tá bem, tua vida para. Tu fica parado. Tu fica sonhando aqui, igual o esquizoide, tu não consegue resolver as coisas, tu não consegue ter perna. Entendeu? Tu sabe se comunicar, mas tu não consegue se comunicar. Sabe, tu tem qualidades e coisas pra fazer, só que ele é o executor. Ele que executa, ele que vai te dar, digamos assim, passe livre pra te executar as coisas. Né? Quando ele tá na dor, ele não vai deixar. Então, eu vou dar um exemplo meu aqui, por exemplo. Eu não gosto muito de aparecer. Eu gosto mais de ficar no meu canto. Porque se eu pegar o meu 18% que eu tenho de masoquista com meus 15% de esquizoide, aí dá o quê? 33. 33? É 15 mais 15 mais 3, 33. Não, 15. 15 mais 18, 33. Meus 33% gosta de caverna, gosta de ficar sozinha, gosta de ficar no meu mundo, no meu canto. Eu não gosto de aparecer. Eu não gosto de me expor tanto assim. Então, o que eu tenho que fazer? Pra me convencer a minha masoquista a executar alguma coisa pra mim, o que eu tenho que fazer com ela? Ela vai dizer assim, tá, eu vou deixar tu aparecer, mas tu vai ter que estudar, porque eu não vou passar vergonha. Tu não vai fazer isso de qualquer jeito. Você entende? Então a gente tem, sabe aquele filme do Divertidamente, que tem uns 5 bonequinhos? É como se tu fosse pra uma sala de reunião e tu fosse conversar e ali tu vai, como é que fala? Tu vai negociar com teus traços, né? Tu vai negociar com o esquizoide, tu vai negociar com o oral, tu vai negociar com o masoquista, com o psíquico, com o rígido, com todos, tá? Então, pra mim estar aqui, por exemplo, hoje fazendo uma live pra vocês, eu tenho que conversar com a galera inteira. Eu tenho que, ó, me maquiar, ajeitar meu rosto, fazer minha unha, porque senão a minha rígida vai dizer, horrorosa, tu não vai aparecer no vídeo. Aí o masoca vem e fala assim, se tu não estudar, eu não vou deixar tu aparecer, porque eu não vou passar vergonha. E depois as pessoas vão ficar te julgando, te criticando. Né? O esquizoide não gosta de aparecer, ele não quer aparecer. Então depois que eu faço live, eu passo o dia inteiro sem nem mexer no celular. Eu não coloco a minha cara pra fora de casa, eu fico sozinha ali no escuro, na cama. Então eu vou dar a caverna que ele precisa depois dessa exposição que eu faço aqui. Entendeu? E aí depois eu converso com a minha oral. Entendeu? Eu falo, olha, oral, você tem que falar, mas é pra falar coisas coerentes. Não vai ficar muito confusa, porque tu vai confundir o povo, porque o oral, ele sabe se comunicar, mas muitas vezes ele se comunica de uma forma confusa. Quem consegue fazer com que o oral ele fique um pouco mais, um pouco não, bastante esclarecedor, uma pessoa mais, é o traço psíquico. Então, quando eu junto o traço oral com o traço psíquico, que são 2 comunicadores natos, eu tenho uma pessoa com uma oralidade exemplar. Entende? Então, eu também tenho muito psico, eu tenho muito oral. Se eu juntar o meu oral com o meu psico, é 15 do psico com 32% de oralidade. Então, eu sou uma pessoa que gosta de falar muito. Só que se eu não estudar, eu vou saber falar, mas eu vou ficar confusa, vai ficar confusa a minha comunicação. Eu vou gaguejar, eu vou olhar pra cima, eu vou me esquecer de algumas palavras. Então, eu preciso de mais esforço. O psico não, ele já tem mais facilidade, ele é desenrolado. Lembra que eu te falei? Que o psico, ele é aquele que vende gelo pra ele é desenrolado, ele sabe, ele tem lábia, entende? Então, assim, se eu juntar o oral com o psico, eu vou ter uma pessoa com moralidade que convence qualquer pessoa. Mas pra eu usar esse recurso deles, pra eu convencer eles, eu vou ter que dar alguma coisa em troca pra eles. O que eu vou fazer com a minha mazoca? Vou dizer, olha, eu tenho que fazer uma live, eu preciso que você faça as coisas acontecer. Ok, então estuda, tira todas as tuas dúvidas, faz uma planilha, coloca tudo ali. Eu escrevo. Eu faço várias, olha aqui. Eu faço várias anotações aqui. Várias. Aí eu vou, tiro uma fotinho, estudo um monte de coisinha que nem precisaria tá aqui, mas a minha mazoca quer, ela gosta que seja assim, entendeu? Então eu faço isso para que ela esteja aqui e fique tranquila. Por que que eu venho para cá com uma naturalidade falar para vocês? Por quê? Porque eu estou me permitindo, porque os meus traços estão no recurso. Ah, eles estão no recurso sempre? Não, tem dias que um ou outro tá na dor. Mas quando eu coloco os meus traços no recurso, quando eu sei como conversar com os meus traços, eles me garantem que eu vou conseguir executar o que eu preciso. Eles vão me ajudar a executar o que eu preciso. Entende? Então, o traço masoquista, ele precisa de segurança. Ele precisa ter segurança de que ele não vai ser julgado, criticado, nem passar vergonha, nem ser humilhado. Então, é um traço que tu vai precisar ser organizado, minimamente possível, né? Tu vai precisar ter um pouco mais de esmero, de dedicação para fazer as coisas. Porque senão tu não vai conseguir executar nada. Então, às vezes tu tá procrastinando porque
O caráter masoquista, ele pensa assim, se for pra gente chegar lá e a gente passar vergonha, eu nem vou deixar tu ir. E aí tu vai procrastinar, tu não vai fazer. Você entende o que eu tô falando? Então, o masoquista, ele vai te dar várias formas de procrastinação. Por quê? Ele vai dizer assim, não, eu não vou deixar tu ir. Tu vai passar vergonha. Então, tu vai criar um monte de coisa. A vida vai constelar, vai acontecer um monte de coisa. O trem vai quebrar, não sei aonde, que nem aconteceu naquele dia. Por quê? Porque teve um dia que eu tava fazendo live, era o live do traço oral. Eu estudei muito, eu já tinha, né, separado tudo, só que aí a gente teve que sair, não foi, amor? Que o Thiago tinha consulta e a gente não lembrava que ele tinha consulta nesse dia. E aí, claro, ele não ia deixar de se consultar. Então a gente foi lá, era um pouco longe, ele foi pra consultar. Aí eu fiquei pensando, cara, eu tô tão cansada, eu vou chegar, vou ter que fazer live. E eu quero que as coisas fiquem bem esclarecidas, eu quero explicar bem, eu quero estar bem pra me explicar as coisas, do jeito que eu gosto. Que eu falo muito porque eu gosto das coisas muito bem explicadas. Né? E aí eu fiquei pensando, cara, tô muito cansada, e agora? Aí a vida constela. O que é constelar a vida? As coisas acontecem quando tu não se sente, quando tu não sente que tu tá bem pra fazer. E aí o trem foi, quebrou lá no Brooklyn, a gente chegou atrasado aqui, mas eu acabei fazendo. Não ficou como eu gostaria, mas foi. E depois eu tive que recompensar a minha masoquista estudando um pouco mais para as outras lives. Eu digo, olha, essa aqui a gente estudou, eu me preparei, mas aconteceu isso aqui. Então, eu prometo que eu vou estudar muito mais para as próximas lives serem muito melhores do que as outras foram. Então, é um acordo que tu faz com os teus traços, para que eles te mantenham no recurso, para que você possa funcionar de uma maneira muito melhor, tá? Então, assim, eu faço isso, tá? Então, quando eu venho pra cá, eu já falo com a minha, eu já arrumo meu cabelo, coloco uma maquiagemzinha, eu faço a minha unha, porque senão a minha rígida, ela não vai deixar eu aparecer. Ela vai dizer assim, não, assim tu não vai aparecer, não vou deixar tu ir assim. Né? Aí a masoca fala, se tu não estudar direito, tu também não vai. O esquizoide também, ele já nem quer aparecer mesmo. Ele vai dizer, não, eu nem quero aparecer, ele já tá colado com os outros que não vão deixar aparecer. Né? A oral não, a oral ela sempre quer aparecer. Mesmo que seja pra falar besteira, um monte de groselha, ela quer aparecer. Isso é a oral de todo mundo. Né? E o psico, ele também, ele só quer aparecer, ele só quer ganhar crédito. Ele não tá nem aí se ele vai falar uma coisa boa ou não. O cara tem lábia, ele vai aparecer, ele vai querer falar qualquer groselha e acabou. Pra ele tá bom, entende? Mas a gente precisa, é assim, a gente precisa saber conversar com os traços. A gente precisa saber como manter eles no recurso, né? Então depois eu vou e falo, minha oral, você vai se segurar pra não ficar tão confusa. Então depois eu compro um bolo pra ti. Então depois eu compro um bolo pra minha oral, pra ela comer um doce. Pra ela ficar de boa. Quem quer comer o bolo é você. Não culpe seu traço de caráter. É o meu traço oral que quer comer o bolo. Confia. Porque o traço oral, ele fica muito... Ele gosta de sentir sensações de toques, sabores e tudo mais. E ele fica muito bem. Ele fica no recurso quando ele tem essas sensações, essas coisas atendidas. Tu dá essa atenção, né, pro que ele realmente quer. Então, gente, é isso. Então, traço masoquista, voltando pro traço agora, ele é uma pessoa que é muito fácil de manter uma relação de dependência e codependência. Por quê? Porque como ele é uma pessoa que resolve muitos problemas de todo mundo, resolve o problema da irmã, do pai, da mãe, do tio, da avó, da amiga, sei lá, do cachorro, do papagaio, ele resolve o problema de todo mundo. Então é muito fácil as pessoas ficarem dependentes desse traço. Ah, eu vou ficar aqui porque aquela pessoa ali resolve aquela situação pra mim. Então tu acaba atraindo muitas pessoas dependentes pra você quando você é uma pessoa que executa e é resolvedora de problemas. Só que também você carrega muito lixo, muita coisa que não é sua. E você tem que aprender a descarregar isso. Ou aprender a dizer não. Olha, eu quero muito te ajudar, mas hoje não dá. Amanhã dá, ou outro dia dá, hoje não. Então, como é que eu deixo o meu masoquista no recurso? É quando eu me organizo minimamente possível. Quando eu dou pra ele momentos onde ele precisa ficar só pra pensar no que ele vai fazer pra resolver as coisas. Quando eu falo pro meu masoquista que... Peraí que agora fugiu, sim. Que ele vai falar não, que ele vai aprender a dizer não pras pessoas. E ele não vai sentir culpa, nem pensar que decepcionou as pessoas. Que tá tudo bem dizer não, que ele não precisa carregar o mundo nas costas, que ele não é salvador de ninguém. Então, a gente precisa começar por aí pra deixar o nosso traço no recurso e realmente cumprir com isso, né? Porque eles só vão fazer você funcionar, essa engrenagem que o masoquista dá pra nossa vida, ela é primordial, porque sem essa engrenagem a gente fica parado, a gente vai procrastinar, porque ele vai fazer tu procrastinar se ele estiver na dor. Né? Então, se tu tiver alguma coisa pra fazer, por exemplo, eu sou terapeuta. Mas eu não sou psicóloga. Se eu for me importar com o que outras pessoas falam e dizer assim, mas você não pode exercer, você não pode ser terapeuta porque você não é psicóloga, e eu senti assim, cara, eu vou dizer assim, se a minha masoquista não tivesse no recurso, ela nunca ia deixar eu estar aqui falando com vocês. Por quê? Porque você tem que ter certeza daquilo que você sabe. Ele só vai deixar tu aparecer e as coisas acontecer quando tu tiver muita segurança, muita certeza, muito conhecimento, muita dedicação naquilo que você tá fazendo.
Vocês entendem? Então, ela precisa disso. O nosso masoquista precisa disso. Ele precisa de segurança, ele precisa de esforço, de dedicação, de estudo, de organização, do mínimo possível de disciplina, de respeitar as regras, de fazer as coisas certas. É isso que é deixar o masoquista no recurso. Vocês entendem? Então, saber dizer não. Não carregar o lixo emocional de ninguém, tá? Não seja uma esponja. Ah, mas eu sou médium esponja. Não há mediunidade. Eu sou médium esponja, eu sinto as dores das pessoas. Então fica carregando o lixo dos outros. Entendeu? Então fica carregando o lixo dos outros e não se limpa. Então, já que tu é um médium esponja, já que tu é um empata, já que tu é não sei o quê, então tu tem que, depois que tu conversar com uma pessoa que vai ali sugar tua energia, tu tem que te limpar. Tu precisa ficar fazendo limpeza o tempo todo. Agora, levando pra um âmbito espiritual, é isso, né? Então, assim, mas como que eu vou dizer não pra minha mãe? Como que eu vou dizer não pro meu pai? É só você deixar... É só você deixar cada um com seus problemas. Você precisa entender que você, como adulto, você é responsável pela sua vida, pela sua casa, pelos seus filhos. Você não é responsável mais por ninguém, tá? A partir do momento que você deixa a casa da sua mãe, você é responsável somente com a vida que você escolheu ter. Se a sua mãe não teve condições, se a sua mãe não fez boas escolhas na vida dela e que ela não deixou com que ela ficasse, sei lá, com alguém, ou ela não conseguiu muitas coisas na vida dela, isso foi fruto das escolhas dela. Você não tem nada a ver com isso. Mas e agora? Mas a minha mãe depende de mim. Se eu não fizer nada, ela não tem onde ficar. Aí você se colocou numa posição onde você vai ter que ser o provedor e carregar alguém. Aí dizer, nossa, mas eu devo isso pra minha mãe, porque ela me sustentou a vida inteira, e agora que ela tá na velhice, eu preciso ajudar ela também. Aí você fica o quê? Com a culpa, com o peso. Nossa, você é uma ingrata. Fiz tudo pra você, e você é assim que você me trata? Você acha que isso é uma dinâmica de quê? De dependência e codependência. É uma dinâmica que não deixa você ir pra vida. Quando você vira mãe da sua mãe e mãe do seu pai, você não tá liberado pra ir pra vida. Você não vai ser uma pessoa muito feliz em relacionamentos, muito possivelmente. Porque você não tá liberado ainda pra ir pra vida. Né? Mas quando um familiar não dá pra negar ajuda, sempre dá, meu querido, sempre dá. Perguntaram na live, mas quando um familiar não dá pra negar ajuda? Não, você ajuda se você quiser, se você pode ajudar. Esse, por exemplo, chega um parente seu, não sei da onde, e fala assim, fulano, me empresta R$500. Tu tem 500 reais. Aí, tu vai olhar na tua carteira ou na tua conta. Tu tem R$500? Tá, mas agora pensa, tu tem... eu tenho R$500, eu posso ajudar, tá? Esses R$500, ele tá sobrando? Não tem nenhuma conta sua pra pagar? Não tem nenhuma obrigação? Você já se deu o seu lazer? A sua geladeira tá cheia? Tem gás na sua casa? Você já saiu pra passear com seus filhos? Você já foi pro seu lazer? Você já se deu alguma coisa? Então, se você tem esse dinheiro e você já tem todas as suas necessidades supridas, esse dinheiro não vai fazer falta pra você, aí você pode emprestar. Porque você não pode se negligenciar. Você não pode se negligenciar para ajudar alguém. Você não pode ajudar o outro e ficar prejudicado. Você só ajuda quem você pode. Quando você pode. Como você pode. E não do jeito que a pessoa quer. Você entende o que eu tô falando? Então, são coisas que a gente demora para aprender na vida. Mas a gente uma hora tem que aprender. Porque isso é uma dinâmica de dependência e codependência. Então, se todas as vezes que você estiver precisando de ajuda e você tiver uma pessoa que te ajude, sabe quando é que tu vai saber se virar sozinho? Nunca. Nunca. Então, quando vem aquela pessoa, não é que você vai ser uma pessoa ruim. Você não vai ser uma pessoa ruim. Você vai ser uma pessoa que vai pensar racionalmente. Ok, tudo bem. O problema não é emprestar o dinheiro. O problema é, eu posso fazer isso? Não vai faltar aqui? Aí tudo bem. Você entende o que eu tô falando? Então, assim, a gente vive uma dinâmica familiar hoje muito, muito, muito errada. E a gente acha que realmente tá certo. Eu, passei muito tempo na minha vida achando que tava certo. Inclusive, eu era essa pessoa que achava que os outros tinham a obrigação de me ajudar. Mas quando a gente mergulha no autoconhecimento, quando a gente realmente procura ver qual é o nosso problema, o que a gente precisa melhorar, onde a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer para se tornar um ser humano melhor, aí a gente começa a perceber que a gente tá em dinâmicas doentias, que a gente tá em dinâmicas que não são saudáveis, né? Doentia não é saudável. A gente começa a se perceber e dizer assim, cara, eu não acredito que eu fui essa pessoa, não acredito que eu tava fazendo isso, não acredito que eu tava sendo assim. Mas eu fui ensinada a ser assim. Então não podia fazer diferente. Mas é por isso que a gente precisa buscar autoconhecimento, é por isso que a gente precisa saber como a gente funciona, é por isso que a gente precisa saber como é uma dinâmica saudável. Qual é a dinâmica saudável de uma família, que uma família poderia ter? Dependendo da cultura da pessoa, qual é a dinâmica saudável de ter? Porque às vezes a dinâmica que eu tenho na minha casa que eu acho saudável, talvez não seja tão saudável para a sua. Mas aí, qual é uma dinâmica, a dinâmica saudável que seria melhor para sua família? Você só vai saber se você procurar se conhecer.
Você só vai saber o que é melhor pra você quando você se conhecer. Porque você vai saber aquilo que você aguenta, aquilo que você dá conta, aquilo que você não dá conta. Olha, isso aqui não dá pra mim. Ah, isso aqui dá pra me suportar. Isso aqui é legal, isso aqui pra mim não é legal. Então, quando você se conhece, quando você sabe os seus limites, aí você sabe colocar pessoas na sua vida e retirar. Sem culpa. Sem dependência. Sem pensar assim, ai, eu não posso fazer isso. Então, assim, eu sei exatamente do que eu tô falando, porque eu realmente vivi por muitos anos essa questão de dependência e codependência com os meus pais. Eu falo assim que se os meus pais não tivessem morrido, eu acho que até hoje eu tava grudada neles lá. Até hoje eu tava lá, ainda com uma mente muito infantil, uma mente muito infantilizada. Eu não estaria preparada para a vida e nem para ir para a vida. E assim, é uma dinâmica doentia, mas a gente acha que a gente tá fazendo certo. Mas na verdade a gente vive uma dinâmica doentia. Então, como que tu vai enxergar essa dinâmica na tua casa? Primeiramente, se conhecendo, sabendo a tua própria dinâmica interna. E aí começa pelos 5 traços, que é a dinâmica de como você funciona internamente. Essas pessoas, elas acham que elas têm a obrigação de prover e cuidar. Então, vamos ter um pouco mais de consciência, e se você conhece alguém que tem esses traços, não abuse dessa pessoa. Se você tem um amigo, um parente, um irmão, um sei lá quem, que tem esses traços, é uma pessoa que cuida, que protege, uma pessoa que te dá um apoio, que é uma pessoa que te provê, que não mede esforços para te ajudar, não abuse dessa pessoa. Não leve o seu lixo para ela carregar. Aprenda a se cuidar sozinho. Não coloque mais peso na vida dessa pessoa. Deixe essa pessoa viver a vida dela. Não queira que ela cuide de você, porque você é adulto e sabe se cuidar sozinho. A minha live não é para crianças, a minha live é para adultos. Então eu tô falando com pessoas que já são 18 mais, no mínimo, tá? Então, você já é adulto, você não precisa que outra pessoa cuide de você. Você não pode levar o seu lixo pro outro e nem querer que o outro seja uma babá para você. Que carregue as suas coisas. Você pode, sim, se aconselhar. Fulano, quero muito conselho, por exemplo, uma pessoa sábia, uma pessoa legal. Você vai se aconselhar. Mas você não vai depositar o seu lixo naquela pessoa. Você não vai esperar que aquela pessoa resolva o seu problema. Então você precisa saber até onde você pode ir. Peraí só um instantinho, gente. Foi. Pra continuar a live aqui. Ah, tá, entrou. Você precisa saber até onde você pode ir com essa pessoa, tá? Seja justa, sabe? Não se aproveite, porque é uma pessoa que as pessoas se aproveitam muito da bondade dela. É uma pessoa que resolve muitas coisas dos outros e você não pode abusar. Mas é o famoso burro de carga, né? É o burro de carga. Só que esse burro de carga também vira um incrível Hulk. E quando ele explodir, pegar essa carga e jogar na tua cara, tu não vai gostar. Girar o se lascar. Entendeu? Então, assim, se vocês são assim, se vocês são essa pessoa que guardam e que carregam os problemas de todo mundo, e vocês são pessoas que querem ser mais, digamos assim, fazer tudo perfeito porque vocês têm medo do que os outros vão falar, vocês têm que aprender a dizer não. Vocês têm que aprender a liberar essa carga que não são suas, deixar os problemas dos outros com os outros. Você só tem que dar conta de si. Prestem atenção, vocês têm que dar conta de si. Vocês não são obrigados a dar conta de mais ninguém. Nem por favor, nem por obrigação, nem, sabe, recibo emocional. Poxa, eu te ajudei tanto e agora que eu preciso de ti, tu não me ajuda. Sabe? Se for pra você cobrar ajuda de alguém, cobre logo um valor. Porque se você ajudou alguém e você vai querer cobrar o que você fez pra pessoa, passando um recibo emocional, ou dizendo assim, eu te ajudei, agora tu não me ajuda, então não faça. Cobre. Porque é muito ruim você ajudar uma pessoa a sentir que foi ajudada e depois você passar um recibo emocional pra ela dizendo assim, por que você não tá fazendo isso aqui pra mim? Quando você precisou, eu te ajudei. Agora eu preciso de você e você não me ajuda. Não faça isso. Isso não é ajudar ninguém. E aí toda essa, eu ajudei o fulano, eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo. Mas você também cobra. Você passa recibo emocional. Porque você ajuda porque você quer receber alguma coisa em troca. Então, quando você for ajudar alguém, faça isso de uma forma genuína e altruísta. Não fique cobrando a ajuda que você deu. Se for pra você cobrar a ajuda que você deu, cobre realmente um valor. Ou faça alguma troca. Porque é mais justo assim. E é isso, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Eu sei que é um pouco pesada essa questão que eu falei da família, de vocês deixarem cada um com um problema. É muito complicado. Eu sei porque a minha mãe era doente, meu pai também ficou muito doente, eu tive que cuidar deles até o fim, tá? Só que existe toda uma explicação, que um dia eu vou fazer uma live pra explicar pra vocês o porquê que essas coisas acontecem. Por que você fica presa na casa dos seus pais e você tem que ser o pai do seu pai, o pai da sua mãe, o cuidador da sua mãe, o cuidador do seu pai. Por que essa dinâmica acontece? E você vai entender que essa dinâmica, ela não é uma dinâmica saudável. São coisas que acontecem, a vida constela para que você faça isso. O que acontece? Quando eu tenho medo de ir para a vida, quando eu tenho medo de ir para a vida, é você trabalhar, sair da casa dos seus pais, é você trabalhar, estudar, você viver a sua vida, você mesmo, e correr atrás das suas coisas. Só que a gente não quer perder o conforto da casa dos nossos pais. A gente não quer perder
o nosso conforto, a nossa mordomia. Então a gente sabe que se a gente for morar sozinha, a gente vai morar num quartinho com um colchãozinho e vai começar do zero. A gente não quer. A gente quer começar de cima, né? Criamos situações, a vida constela de acordo com o que a gente quer. Nós criamos a nossa realidade. Então a gente constela, a gente faz com que coisas aconteçam ao nosso redor. Você ainda é casada ou com seu pai ou com a sua mãe, ou seja, você é dependente, você não está pronto para ter família, você não está pronto para ir para a vida, você não cresce, você não sabe fazer dinheiro. O dinheiro pode até vir, mas ele vai embora, não fica. Ou você tem que gastar com algo, com alguém, e o dinheiro vai embora, some. Acontece várias coisas. Vamos supor, eu vou dar o meu exemplo. Eu, há muito tempo, eu tinha que vir para São Paulo, porque eu sempre quis vir para cá e eu queria estudar. E aí eu não tinha coragem de vir, porque a minha mãe, ela não deixava eu vir pra cá, meu pai também não, e eu tinha medo de me virar sozinha, eu não sabia me virar sozinha. Mas eu tinha que vir pra cá, porque eu tinha que adultecer. Eu sabia que a minha vida era pra cá, mas eu não queria ir, porque eu tinha medo. Mas a vontade estava aqui, mas eu tinha medo. Então esse meu medo fez criar situações pra me continuar no mesmo lugar onde eu estou, onde eu estava. Então eu tinha medo de viver, tinha medo da vida, medo de ir para a vida, eu tinha medo de crescer, eu sentia dores de crescimento. Sabe quando tu tem que adultecer? Quando você tem que adultecer e você não foi ensinado e você não teve orientação de ninguém de como é que você ia fazer esse processo de adultecimento, uma pessoa nem que seja para te orientar, para te aconselhar, quando você não tem, esse processo de adultecimento é muito dolorido. Por quê? Porque quando você não tá adultecido, você acha que as pessoas têm que fazer coisas para você que elas não têm que fazer. Você acha que as pessoas têm obrigação, mas as pessoas não têm obrigação, você tem que aprender a se virar. Você entende? Você fica com medo de ir pra vida e você não quer sair do seu conforto. E por mais que você esteja ali num local onde você sabe que não dá mais pra você ficar, mas se você for pra outro lugar, você vai perder o conforto. Você vai perder uma coisa que você não quer perder. Que você sabe que se você for pra outro lugar, você não vai ter aquilo. Então eu não conseguia sair da casa da minha mãe e do meu pai, primeiro porque eu era dependente deles pra tudo. Eu tinha várias profissões, eu sempre estudei na minha vida, aliás, eu sempre estudei muito. O que eu mais fiz na minha vida foi estudar e eu estudo até hoje, porque é o que eu mais gosto de fazer. Eu sempre estudei, eu sempre fui muito autodidata. Eu tenho inúmeras profissões, muitas profissões mesmo, e tudo que eu faço muito bem feito, tá? Na modéstia à parte, tudo que eu faço muito bem feito. E eu tinha várias profissões e eu não conseguia ir pra vida, eu tinha medo. Então, como eu não estava conseguindo ir pra vida, eu constelei. Eu me mantive naquele lugar. Minha mãe adoeceu, tive que largar minha faculdade. Uma das faculdades que eu fiz, eu larguei. Eu já fiz algumas. Uma das faculdades que eu fiz, eu larguei para cuidar da minha mãe. Depois eu voltei para terminar. E quando meu pai morreu, eu estava fazendo outra, que eu fiz a metade e não terminei porque era ele que pagava. Mas eu pretendo retornar um dia, né? Então eu fiz algumas coisas. E aí eu não conseguia. Se eu não tivesse, digamos assim, perdido os meus pais, eu nunca teria adultecido. Eu nunca teria vindo para São Paulo. Eu nunca teria dado esse salto. Eu nunca teria me conhecido realmente. Então a gente constela a vida. Quando a gente realmente quer uma coisa, as coisas acontecem. Quando eu decidi que eu realmente queria viver a minha vida sozinha, só que eu era dependente dos meus pais e meus pais eram dependentes emocionais de mim. Para onde eu ia, meus pais queriam ir comigo. Para onde eles fossem, eu também queria estar perto deles. Só que eu nunca ia crescer dessa forma. Eu sempre ia ficar ali. Então, infelizmente, teve que acontecer deles falecerem, deles irem embora, e eu tive que adultecer aos trancos e barrancos. Uma pessoa com muito conhecimento, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tinha inúmeras profissões, eu não conseguia ir para a vida nem fazer dinheiro. Com toda a inteligência que eu tinha, com todas as profissões que eu tinha, com todos os cursos que eu tinha, com tudo que eu tinha, com tudo que eu sabia, eu não conseguia fazer dinheiro porque eu tinha medo da vida, eu tinha medo de ir para a vida. Eu não confiava em mim, tinha medo do mundo, medo de viver. Então, quando eles morreram, eu tive que fazer esse processo aos trancos e barrancos. Então eu constelei, a vida constelou para que eu crescesse, porque eu precisava disso. Então eu criei aquela realidade para mim. Tanto a realidade de eu ter ficado na minha casa cuidando dos meus pais, quanto a realidade que hoje eu tô aqui e que eles foram embora. Porque nós criamos a nossa realidade. A gente cria tudo que acontece na nossa vida. Tá, juntamente com outra pessoa, a gente tá criando em conjunto sempre. Mas por que aquelas pessoas estão ali perto de mim? Porque eu chamei elas pra minha vida. Vocês entendem? Então, eu sei que é muito difícil quando eu falo que o masoquista, ele é uma pessoa que precisa aprender a dizer não e colocar cada pessoa no seu lugar e dizer assim, esse teu problema aqui, ele não é meu, ele é teu, toma ele de volta pra você. Eu não tenho obrigação com isso aqui não é meu. Nossa, Dini, mas eu não tenho coragem de falar isso pra ninguém. Então fica carregando o problema dos outros. Então continua com dor na costa. Então continua reclamando que tu é o que faz tudo. E ninguém faz nada. E aí tu vai passar a vida toda reclamando de coisas que tu faz, mas tu não consegue dizer não. Então é isso, é decisão, é decidir fazer algo, é você se colocar em primeiro lugar e se amar. Aí fala assim, nossa, mas que egoísmo, eu nunca mais vou poder ajudar minha mãe. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que você, amor, me dá o carregador porque tá 5% aqui. Eu tô falando que você vai fazer aquilo que você pode fazer. Você não pode parar a sua vida por ninguém.
Então, eu preciso ajudar minha mãe, ok, eu estou trabalhando, eu vou pagar alguém para ajudar minha mãe, vou lá de vez em quando, ou ajudo com algum dinheiro, eu vou lá ver o que eu posso fazer, mas eu não posso de jeito nenhum, hipótese alguma, parar minha vida. E aí, se eu parar minha vida, aí eu vou dar desculpa. Agora voltou. Então, gente, é complicado. Eu demorei muito tempo para aceitar essa informação de verdade. Eu achava assim um absurdo quando eu escutava. Quando eu escutei a primeira vez, eu falei, gente, que absurdo. Como assim? Como que eu não vou cuidar da minha mãe? Nossa, é minha mãe, é meu pai. Mas, vocês têm que entender, por exemplo, hoje, quem é pai e mãe aqui? O masoquista tem mania de controle? Ele é controlador porque ele precisa que as coisas saiam do jeito dele. E organizado. Porque ele não quer ouvir críticas, então ele é controlador. Ele pode até ter aquele negócio de toque, sabe? Ele pode ter toque, essas coisas. Tem. Tique também, né? Ele tem mania de controle, de toque, de limpeza. Ele gosta de ambientes organizados. Ele gosta de ambientes organizados e de conviver com pessoas organizadas também. O esquizoide e o masoca não dão certo. O esquizoide e o masoca, eles dão certo. Porque o esquizoide é desorganizado. Ele é organizado mentalmente, mas no físico ele é desorganizado. mas assim, o masoquista, ele não vai lá dentro do teu quarto dizer, arruma isso aqui. Ele só vai reclamar se tu bagunçar o ambiente dele. Por isso mesmo. Entendeu? O esquizoide não tem. E aí, então assim, é bem complicado, tá? Essa questão de você colocar cada pessoa no seu lugar, deixar cada um com seus problemas, tá? Porque você não é resolvedor de problemas. É como, assim, eu sinceramente, eu acho que é até uma prepotência. Eu acho que é uma arrogância da nossa parte achar que a gente tem o poder de resolver o problema de todo mundo. Quem que a gente acha que a gente é? O super-homem? A Mulher Maravilha? Entende? É prepotente, é arrogante da nossa parte. A gente acha que não é porque eu sou boazinha, porque eu sou uma pessoa muito legal. E ninguém é legal, e ninguém é bonzinho. Entrando num bico espiritual, um masoquista que seria aquela pessoa, não, mas eu tenho uma missão de ajudar os outros. Mas isso já leva pro campo espiritual, né? É minha missão ajudar os outros. Tudo bem, já que você acha que tem uma missão de ajudar os outros, então você abre mão de ter família e emprego e você vai viver para ajudar as pessoas, porque essa é a sua missão. Porque se você quer ajudar as pessoas e você quer ter família, ter emprego e ter sucesso, eu acho que não sei. Ou tu vai ter que te desdobrar, ou tu vai ter que pagar gente para fazer o teu serviço. Porque como que tu vai se organizar? Né? Então, minha missão de vida é cuidar das velhinhas não sei aonde. Beleza, maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo pessoas que cuidam de outras pessoas, mas quando você pode fazer isso. Como? Você tem condições de manter uma casa para ajudar as pessoas? Então faça isso. Você tem pessoas que também vão poder te ajudar a fazer isso? Porque se você quiser fazer isso sozinha, só para você se sentir que você é uma pessoa boa, ou para você, sei lá, queimar karma, ou porque você quer que as pessoas olhem para vocês como uma pessoa justa, como uma pessoa boa, você quer ser reconhecido por alguma coisa, você tem que ver quais são os motivos que realmente te levaram a fazer isso. Se você quer ajudar as pessoas porque você tem uma missão de vida, beleza, você acha que a sua missão é essa, mas você não pode passar por cima da criação dos seus filhos, porque com a desculpa que você tem que ajudar os outros. Você não pode passar por cima do seu casamento e colocar os outros acima da sua família, acima dos seus filhos, acima da sua casa. Porque senão você vai ajudar o mundo inteiro e a tua casa vai estar disfuncional. A tua casa vai estar vivendo num ambiente disfuncional. A pessoa que vai estar morando com você não vai estar feliz. E aí você se sentindo a Madre Teresa de Calcutá, mas lá na tua casa, né, eu sou o Jesus Cristo, eu sou a Madre Teresa de Calcutá, eu sou o Buda, eu ajudo todo mundo, mas lá na minha casa é tudo disfuncional, porque eu não consigo ajudar minha esposa, eu não consigo ajudar meu marido, eu não consigo cuidar dos meus filhos, a minha casa tá uma zona, eu não consigo me organizar, mas eu quero ajudar os outros porque é a minha missão. Como assim? Se você não consegue organizar a sua casa, você vai organizar a casa de outra pessoa? Eu sempre falo isso aqui pro meu marido, né, amor? A gente conversa muito sobre essas coisas. A gente é magista. A gente não pode ter a nossa casa desorganizada. Porque se a nossa casa está desorganizada, o nosso interior está desorganizado. Então o masoquista, ele gosta de viver num ambiente organizado. Por quê? Porque ele gosta de se organizar por dentro. E o ambiente da sua casa, ele mostra como é você por dentro. Se o ambiente da sua casa for desorganizado, imagina a tua cabeça. Abre a porta do teu quarto e olha como é que tá. Abre a porta do teu guarda-roupa e vê como é que tá. Da mesma forma que o teu guarda-roupa está, a tua mente também está. Mas por fora tá tudo limpo, mas por dentro das coisas tá tudo bagunçado. Então por fora eu tô passando uma imagem que realmente eu sou uma pessoa assim, mas por dentro eu não sou. Tem uma bagunça aqui. Então, por exemplo, pra gente que é TDAH, autista, superdotado, sei lá o que, quantas coisas que a gente tem, se a gente não se organizar, vai virar um caos, tu não vai conseguir fazer nada, tu não vai ter força pra fazer nada. Então a gente precisa se organizar. Então o traço masoquista, ele vai te ajudar muito nisso. Você pode negociar com o seu traço masoquista, independente da porcentagem que você tenha de masoquista, você pode negociar com esse traço. Aliás, quem quiser saber como que é os seus traços,
Recomendo muito uma consulta com você. Tem como a gente saber quais são os traços. Claro que não só por foto, eu teria que fazer uma videochamada para conversar, fazer umas perguntas, para saber como é a sua dinâmica, saber suas preferências, o que você gosta, conversar um pouquinho para a gente saber quais são os traços. Então, quem quiser saber os seus traços, eu posso ajudar vocês com isso.